Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com determinação, com saúde, entusiasmo, para darmos início a mais um PET, o PET Volume 3, do Plano de Estudo Tutorado de Filosofia. Nesta semana, com a temática Agir e Poder, Liberdade e Determinismo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do existencialismo em Sartre, com a frase "a existência precede a essência". Então, no PET de vocês, não tem um texto específico introdutório da matéria, já entra direto nas perguntas, né? Nas atividades. Então, eu estou trazer esse complemento para vocês, para aumentar o conhecimento e para ajudar vocês aí no entendimento da matéria. Para refletir, somos livres ou determinados por fatores como genética e ambiente. A liberdade é ausência de coações? E uma pessoa que não é livre pode ser responsabilizada por seus atos? Então, essas são perguntas referentes à liberdade e determinismo, que fazem a gente pensar e refletir a questão até que ponto somos livres ou determinados. Aí uma imagem que vai trazer argumentos defendendo o livre-arbítrio e defendendo o determinismo, né? Os defensores do livre-arbítrio vão possuir o seguinte argumento: o homem é livre porque pode escolher, e depois de escolher, sabe que antes de escolher podia ter escolhido de maneira diferente. Então é a questão da escolha. Mesmo eu escolhendo não escolher, eu estou escolhendo. E defensores do determinismo vão dizer que o homem não é livre, porque obedece às leis da natureza, como os outros animais. As pessoas, elas vão na moda, né? As pessoas compram casaco de couro porque está na moda. É porque seguem os outros. A escolha não depende realmente delas. A ação do homem depende das leis da natureza e das condições iniciais. Então, os defensores do determinismo vão dizer que o ser humano não é livre, de que ele age no impulso, ele age no modismo, ele age de acordo com aquilo que os outros fazem, de acordo com as leis da natureza, de acordo com as leis biológicas e naturais. E nós vamos falar sobre esse filósofo chamado Jean-Paul Sartre e o existencialismo. A existência precede a essência. Então, o Jean-Paul Sartre, ele é um francês, nasceu em Paris em 1905 e faleceu em 1980, pertencente à corrente filosófica do existencialismo, e tem como principais obras os seguintes títulos: A Náusea, Os Caminhos da Liberdade, O Ser e o Nada, O Existencialismo é um Humanismo e Entre Quatro Paredes. E possui a frase síntese: a existência precede a essência. O pensamento de Sartre ultrapassou os limites da França e se espalhou pelo mundo nas décadas de 40 e 50, influenciando consideravelmente a política, né? Os movimentos sociais, os intelectuais e a arte. A corrente filosófica do existencialismo chamou atenção após a Segunda Guerra Mundial e tem suas raízes no pensamento de importantes filósofos do século XX, como Kierkegaard e Nietzsche. O Kierkegaard, que é o filósofo da linha do existencialismo cristão, onde o Kierkegaard vai afirmar que realmente o ser humano ele é livre, o ser humano se define a partir das escolhas que ele faz, mas o ser humano vai fazer boas escolhas se ele tiver uma fé, se ele tiver um Deus, se ele tiver um ser superior a quem deposita sua confiança. E o Nietzsche já vai um pouquinho mais contra esse pensamento de Kierkegaard, afirmando Deus está morto. Então, o Nietzsche é da linha do existencialismo ateu. Então, entre as décadas de 40 e 50, né, o existencialismo surge como uma resposta às tragédias vivenciadas pela Europa, no contexto aí da Segunda Guerra Mundial, consistindo em uma corrente filosófica, né, que vai aí ultrapassar as grades das universidades, vai influenciar o jornalismo, os intelectuais,
a poesia, os romances, o teatro, o cinema e as manifestações culturais. E o existencialismo, ele tem 3 características principais. A primeira delas, o ser humano. O ser humano é entendido como uma realidade aberta, imperfeita e inacabada, que foi lançado ao mundo e vive sob riscos e ameaças. A segunda característica é a liberdade humana. A liberdade humana, ela não é plena, ela está condicionada às circunstâncias históricas da existência. Então, o querer não se identifica com o poder. E a terceira, a vida humana. A vida humana, ela não é um caminho seguro em direção ao progresso, ao êxito e ao crescimento, mas ao contrário disso. A vida humana é marcada por situações de sofrimento, como doença, dor, injustiça, luta pela sobrevivência, fracasso, velhice e morte. Então, assim, nós não podemos ignorar o sofrimento humano, a angústia e a exploração social, e precisamos encarar esses problemas adversos da vida e superá-los. Uma das ideias mais interessantes do existencialismo sartreano é a de que o próprio homem é quem decide o seu caminho. O próprio homem é que vai optar por ser herói ou covarde, por ser o único responsável por suas decisões, sejam elas boas ou más, dignas ou indignas. Para o existencialismo, o homem é totalmente livre para escolher ser o que quiser, ou seja, o homem é o que faz de si mesmo. Então, porém, todas as consequências de suas escolhas são de sua inteira responsabilidade. Então, a possibilidade de fracasso é inevitável quando se tem plena responsabilidade de seus atos sobre a sua própria vida. Aí chegamos na frase, a existência precede a essência. Essa frase significa que o homem primeiro existe. Primeiro o homem se descobre, o homem surge no mundo e só depois ele vai se definir. Então, o homem de início não é nada. Ele apenas posteriormente será alguma coisa e será aquilo que fizer de si mesmo. À medida que experimenta-se novas vivências, redefine-se o próprio pensamento. Então, adquire-se novos conhecimentos a respeito da própria essência, caracterizando-a sucessivamente. Então, primeiro o homem vai se existir, vai se descobrir, e a partir da sua vivência, ele vai se definindo, ele vai descobrindo a sua essência, ele vai experimentando novas vivências e redefinindo o seu próprio pensamento. Então, essa frase de Sartre, ela resume o princípio fundador existencialista de que o homem, primeiro ele existe, ele se descobre e depois surge no mundo a partir da sua liberdade. Então, uma vez lançado ao mundo, o homem é responsável por todas as suas ações e pelos rumos de sua vida. Afinal, uma vez que não há natureza ou essência dada, por exemplo, por Deus, o homem será o que fizer de si mesmo na mais plena liberdade. Então, nesse sentido, Sartre afirma que o homem está condenado a ser livre. Então, é uma dicotomia, uma contradição, um homem condenado, liberdade. Como isso? Como assim? Para Sartre, uma vez que a existência é anterior à essência, o homem deve então se construir de forma livre. Então, para Sartre, a única determinação do homem ser livre, a única determinação é não ter determinação, sendo a liberdade o seu fundamento. Então, para Sartre, a liberdade é o fundamento de todos os valores. A liberdade é o que vai definir todos os valores do ser humano. A partir da liberdade, o ser humano se define
como valores. Então o homem, primeiramente, ele não é nada, ele só será alguma coisa tal como a si próprio se fizer. Aí as consequências dessa expressão condenado a ser livre. Primeiramente, é impossível não escolher. Então, o homem escolhe. Segundo ponto, a existência do homem é algo temporário. É um projeto sempre incompleto diante da morte inevitável. E o homem é livre. O nada, o Sartre ele trabalha com essa definição, nada. Então, toda a preocupação da filosofia sartreana está em pensar o indivíduo concreto a partir de sua existência cotidiana, desprovida de qualquer sentido ou relevância especial. Então, a partir da condição humana, o Sartre elabora o conceito do nada. Então, para Sartre, para o filósofo Sartre, é própria da condição humana a falta de sentido, a falta de determinações. No entanto, se por um lado essa falta de sentido pode parecer um problema, por outro, é justamente essa falta de sentido, essa falta de significado que vai trazer sentido à sua vida. E ele faz isso por meio de suas próprias escolhas, uma vez que é plenamente livre. Então, o homem se depara com esse nada, com essa falta de sentido. Mas é essa falta de sentido que vai trazer significado para ele. Ele vai, então, buscar um sentido, buscar um significado para si a partir das escolhas que ele fizer para si mesmo. A náusea. Então, segundo Sartre, uma vez lançado no mundo de forma contingente, gratuita e desprovida de sentido, o homem experimenta a náusea, que consiste na constatação do absurdo da existência do homem, o qual não tem em sua natureza qualquer necessidade de existir ou qualquer sentido de vida. Um homem existe absurdamente como um ser aí, um ser no mundo, que, ao se dar conta de sua existência e, consequentemente, de sua falta de sentido, tem, então, o sentimento da náusea, que faz com que seu estômago se revire ao compreender que a existência humana é simples contingência, ou seja, não sendo o homem necessário para o mundo. Então essa contingência é isso, o homem não é necessário para o mundo. O homem pode muito bem não existir e assim mesmo o mundo continuaria a ser o mesmo. Então para Sartre, a existência do homem é pura gratuidade e absurdo. Aí, outra expressão muito trabalhada por Sartre é a angústia. O homem se depara com angústia. O homem que se engaja e se dá conta de que ele não é apenas aquele que escolheu ser, mas também um legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira, não consegue escapar ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade. Então é uma imensa responsabilidade ser livre. Por quê? Ao exercer a escolha, você não se dá apenas consigo mesmo, mas com o mundo inteiro. Então, uma escolha que você faz afeta outras pessoas. Uma escolha que você faz afeta o mundo de uma maneira geral. Então, a angústia é uma responsabilidade, é um fardo pesado. Por quê? As escolhas definem o que você é e o que você se tornará. Então, essas escolhas podem afetar de maneira irreparável o próprio mundo. A angústia decorre da consciência da liberdade e do receio de usá-la de forma errada. Se eu tenho a possibilidade de escolha, se eu escolher de forma errada essa possibilidade, eu posso afetar o meu mundo e o mundo de outras pessoas próximas a mim. Então, a angústia, a escolha, é uma responsabilidade imensa. Então, eu tenho que ter responsabilidade ao escolher.
E aí tem essa última imagem do Sartre. Viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Aí nós temos a primeira parte das perguntas, das atividades relacionadas à música, ilusão de ótica, do Engenheiros do Havaí. Então você vai ouvir a letra da música, se possível, completa, para você ter uma dimensão maior da letra. Se puder, não fique preso na apostila, mas pesquise a letra completa na internet. Ouça a música novamente, para você ter uma maior fundamentação nas suas respostas. A primeira pergunta: qual a relação do verso da música "Não se prenda à primeira impressão" com a ideia de Sartre de que o homem é um ser inacabado? A segunda pergunta: qual trecho pode comparar com o fato de que, quando criamos nossa essência, não enxergamos como ela realmente é? Terceira pergunta: para Sartre, somos livres para existir e para criar a nossa própria essência, hoje como as redes sociais influenciam nossa liberdade? Voltando aí na primeira pergunta. Não se prenda à primeira impressão. Então, qual a relação que nós temos com a filosofia de Sartre? Então, essa relação você vai relacionar, você vai pegar um ponto com outro ponto. Então, o que tem a ver esse verso da música com a filosofia de Sartre? Você vai fazer uma junção das duas ideias. Então, a partir desses pontos, né? Então, na filosofia de Sartre, nós temos a existência. Eu sou aquilo que eu faço da minha vida. Então, quando a gente fala no verso da música aí, não se prenda à primeira impressão, ou seja, a primeira impressão é aquilo que é a essência, né? Só que a vida nossa é uma construção diária. Então, eu vou definindo essa essência a partir do momento que eu vou existindo. Então, nós não podemos nos prender à primeira impressão, porque mesmo tendo sentido, mas pelo tempo, nós temos, pelo tempo ainda, nossa consciência, ela vai se construindo, ela vai se formando, né? Então, você vai dissertar a partir desses elementos. Na segunda, qual trecho da letra pode comparar com o fato de que, quando criamos nossa essência, não enxergamos como ela realmente é? Então, o que isso quer dizer? Que você vai explicar, mas já apontar alguns elementos que a gente pode construir aqui é o seguinte. Então, a essência é o que somos, a essência é o que nos define, é aquilo que já está, aquilo que já existe em mim. Aquilo eu busco pelo meu discernimento, pela própria razão, pelo pensamento, eu já consigo atingir a minha essência, aquilo que é verdadeiro, aquilo que nos constrói, a essência dele. Nossa, ele é mau, mas a essência dele é boa. É uma contradição. Então, existe um rótulo, né? Então, qualquer coisa que ele omite, mesmo que ele faça as coisas mal intencionadas, então tira a responsabilidade dele, né, das escolhas dele. Algo aberto causa angústia, com certeza, né? Então, quem não gosta aí de incertezas? Quem gosta de incertezas? Quem gosta de dialogar implica abertura. Então, nós gostamos de segurança, gostamos de coisas certas, né? Então, a partir da maturidade, né, nós vamos querendo as coisas de uma forma mais organizada. Então, você vai apontar aí o trecho da música que faz essa relação quando criamos nossa essência. Não enxergamos como realmente ela é. Então, ele questiona, né, sobre a essência. Há uma essência, mas será que eu consigo enxergar essa essência? 3. Para Sartre, né, somos livres para existir e criar nossa própria essência. Hoje, como as redes sociais influenciam nossa liberdade? Então,
essa já é uma questão, tanto a 3 como a 4, é uma questão mais pessoal. Mas temos aí também alguns elementos, tanto aí quando a gente fala de influenciar, direcionar, conduzir, determinar, quando a pessoa está o tempo todo sendo influenciada, aquelas informações que passam, realmente podemos dizer que elas influenciam. Mas será que o ser humano, ele, por mais que ele tenha pouco conhecimento ou informação, ele realmente pode discernir e fazer escolhas? Porque nós somos seres sociais. Vários filósofos aí já apontaram esse questionamento, né? Então, constantemente a gente está em busca de fazer escolhas, né? Sobre a 4, nossa essência é formada por nossa existência, por meio das nossas vivências e escolhas. Quais vivências suas formaram a sua essência, né? Então, quais elementos positivos ou negativos aí, num grau de liberdade, foram formando aquilo que você é hoje? Na 5, aqui você vai marcar a opção incorreta, né? Dentro dessas 3 opções, qual que é a incorreta sobre a concepção existencialista de Sartre? Na 6 também, você vai marcar a alternativa correta. Na 5, a alternativa incorreta. Na 6, a alternativa correta com relação à compreensão da liberdade para Sartre. Concepção de liberdade humana na filosofia de Jean-Paul Sartre. Certo? Aí depois nós entramos na filosofia de Ayn Rand, a filosofia do indivíduo, né? Filosofia do livre-arbítrio. Então a Ayn Rand tem uma obra importantíssima aí nesse sentido, que é a Revolta de Atlas, né? Atlas, lembrando que é dentro da mitologia grega, aquilo que foi condenado a carregar o mundo, né? A trabalhar constantemente. Então ele se revolta para valorizar aquilo que ele, né, que ele racionalmente fazer as suas escolhas. E o não pensar é um ato de aniquilamento, é uma alternativa de apagar a realidade, de pegar a existência. Quem sou eu para saber aquilo que eu faço, as minhas escolhas, né? Então a Ayn Rand, a filosofia do livre-arbítrio, a Ayn Rand foi uma romancista, né, e filósofa americana, criadora do objetivismo, a qual ela chamou de uma filosofia para a vida na Terra. Então a Ayn Rand é filha de judeus da classe média alta e ela nasceu em 1905 na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Em 1926, diante da pressão do regime comunista, ela decide emigrar para os Estados Unidos. Então ela sente a pressão política e a perseguição que existia aí por parte dos comunistas, né? E ela, temendo pela sua própria vida, percebendo que naquele lugar que ela estava não haveria futuro para ela, ela decide ir para os Estados Unidos por considerar um país ideal pela liberdade que ofereciam ao cidadão. Então, chegando lá nos Estados Unidos, ela mora com alguns parentes em Chicago e, posteriormente, ela se muda para Los Angeles, que é onde ela começa a sua carreira e vive toda a sua vida. Falando um pouquinho sobre a sua obra, A Revolta de Atlas, né? A Rand, ela apresenta de forma romanceada o objetivismo, ou seja, uma filosofia que trata a razão como único absoluto do homem. É a forma que o ser humano tem para conhecer a realidade e lidar com as coisas do universo que o cerca. A Rand, ela gostava de usar uma frase do filósofo Francis Bacon, que dizia o seguinte, que para comandar a natureza é preciso obedecê-la. E é exatamente isso que o homem precisa fazer para que sua vida seja melhor e mais longeva. Então, a política que o objetivismo defende é o capitalismo, que seria o único sistema viável para a ética do individualismo, né? Então, a Ayn Rand vai defender
o ser humano como um fim em si mesmo. Defende a moralidade do autointeresse, onde temos o direito individual inalienável de buscar nossa felicidade através do exercício da liberdade, criação, manutenção e consumo das propriedades que criamos. Nós criamos, nós vamos construir a nossa liberdade, nós vamos construir a nossa criação e manutenção de vida. Então, a filosofia de Arendt enfatiza o individualismo filosófico, a autossustentação e a liberdade econômica. Então, a Revolta de Atlas ela se tornou praticamente a Bíblia do capitalismo. Então, ela é o livro mais lido nos Estados Unidos, depois da Bíblia Sagrada. Posteriormente, é uma Bíblia do capitalismo para os americanos, né? E para todas aquelas pessoas que gostam de trabalhar, de produzir, de criar e de ser útil em tudo aquilo que gosta de fazer bem feito. Aí temos as perguntas. O que você entende da frase fugir da responsabilidade do discernimento? E número 2, comente a importância que Rand dá ao uso da racionalidade a partir da frase: quem não utiliza seu discernimento nega a si próprio. Então, o que seria discernimento? Discernimento seria o caminho para você descobrir. Seria você descobrir aquilo que você quer. Eu vou discernir algo. Eu vou descobrir algo. Eu vou fazer um caminho de busca para a compreensão de alguma coisa. Então, quem não utiliza seu discernimento nega a si próprio. Então, quem não utiliza seu conhecimento para descobrir aquilo que quer, para descobrir aquilo que eu quero da minha vida, eu estou negando a mim mesmo. E depois, a parte número 2 aí, falando um pouquinho de La Boétie, né? O La Boétie também escreve uma obra chamada Discurso da Servidão Voluntária, onde ele vai explicar de uma maneira bem voluntária o governo de um só homem. Em primeiro lugar, né, pelo hábito, uma vez que está acostumado à servidão, e a questionar em seguida a religião e a superstição que se cria em torno da figura do líder. Então, ambos aqui vão falar sobre a questão da servidão. Ambos vão falar sobre a questão da racionalidade, a questão do homem querer ser livre, do homem exercer a sua autonomia. Com suas palavras, apresente uma justificativa que mostre que o pensamento de La Boétie está alinhado às ideias de Rand. E a letra B, ambos os autores apresentam o livre-arbítrio como conceito máximo ou relativo. O conceito máximo seria soberano, absoluto. Relativo seria depende de cada um. Então você vai aí falar um pouquinho sobre essa questão. Então, o Etienne fala que, né, que até os animais não aceitam a questão da servidão. Até um cavalo, um boi está fazendo alguma coisa porque você está usando de um ferro, de uma arma, de um instrumento, de uma ferramenta para forçá-lo. Então, no fundo, ele também odeia o jugo, né? Então, e depois aí, na letra B, nós temos uma fala da Rand, uma experiência própria dela, né? Sobre a questão de que jamais viveria por uma pessoa. Então, talvez ela teria vivido aí uma submissão a um homem, a uma pessoa. Então, com suas palavras, você vai apresentar uma justificativa, né? Que mostra o alinhamento entre as duas ideias. E na letra B, aí você vai dar seus argumentos aí sobre essa questão do livre-arbítrio. Então, essas são as perguntas desta semana 1. Então,
Terminamos aí a primeira semana, a filosofia de Rand e a filosofia de Jean-Paul Sartre. Quem quiser ir aprofundar, tem muitos textos, muitos vídeos na internet que ajudam realmente a desenvolver de uma maneira bem ampla essa questão. Então, terminamos aqui a semana 1 do PET 3. Lembrando que eu estou à disposição de vocês nas redes sociais. Boa semana, bons estudos e que possamos aí aproveitar esses estudos, essas filosofias, até mesmo para refletir o nosso momento atual, que estamos vivendo aí de pandemia, né? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.